Você já percebeu que apesar de todos nós termos a nossa luz e a nossa sombra, quando nos deparamos com a sombra do outro, podemos nos chocar? Recentemente teve um caso envolvendo duas mulheres. Uma delas estava oferecendo algum tipo de curso ou mentoria, algo nesse sentido. E a outra estava lá como uma possível cliente. E o que acontece? A mulher da qual estava lá como uma possível cliente fez uma pergunta. E a outra respondeu de uma forma um tanto quanto na defensiva. Uma forma que foi ofensiva para a outra pessoa que recebeu aquilo. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui a respeito dessa situação, porque esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é trazer apenas uma reflexão a respeito de quantas vezes a gente olha para as pessoas, vê a luz e a gente, nossa, se sente muito bem. E quando a gente vê a sombra, aquilo muitas vezes choca a gente. A gente vê algo inesperado. E também trazer a reflexão do quanto a gente não pode endeusar as pessoas. Porque muitas vezes é isso que eu percebo. Que a gente pode ter uma tendência a querer endeusar as pessoas, a olhar para as pessoas com um olhar de como as pessoas fossem muito grandes. Quando na verdade todos nós somos seres humanos comuns. Por mais que aparentemente alguns tenham mais sucesso, tenham mais isso, tenham mais aquilo, isso não define quem somos de fato. Isso não define as sombras que a pessoa ainda tem que trabalhar. Eu percebo que muitas vezes a gente cria expectativas demais com relação às pessoas, ao comportamento das pessoas, a como as pessoas têm que ser, agir. Só que você percebe que diversas vezes a gente pode se frustrar com o nosso próprio comportamento. Então, por que será que às vezes a gente cria expectativas demais com relação ao outro? É porque a gente está enxergando no outro muitas vezes uma ilusão. A gente não está enxergando o outro em sua totalidade, a luz e a sombra. Ou seja, a gente tem uma imagem de quem é a pessoa, mas não enxerga a totalidade dela. Pensa aí, qualquer pessoa que você admira, qualquer pessoa que você gosta, é muito provável que nessa mesma pessoa que você encontra um monte de coisas que você gosta, que você admira, que você encontraria coisas que te desagradam também, coisas que você talvez nem esperaria daquela pessoa. Quantas vezes você pode, inclusive, ter atitudes e reações e depois olhar e se chocar com você mesmo ou com você mesmo e dizer, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso, nossa, eu não sabia que eu iria reagir assim. Se até nós, muitas vezes, podemos nos decepcionar com a gente, podemos nos trair, porque nos surpreendemos tanto quando o outro faz algo diferente daquilo que a gente considera que o outro deveria ter feito. A maior parte das pessoas não vai querer mostrar a sua pior versão para todos. Vai querer mostrar a melhor. Mas em alguns momentos, essa parte que rejeitamos ou que não queremos mostrar para as pessoas pode vir à tona. E agora me veio uma questão que um dos motivos também porque a gente não deve se comparar com as pessoas é esse. Um dos motivos porque a gente não deve ter inveja da vida das pessoas é esse. Porque a gente vê o que as pessoas querem mostrar muitas vezes e não a realidade de fato. Porque às vezes a gente pode olhar, nossa, eu também queria ter uma vida assim. Às vezes não é que você tem inveja, mas você queria também viver uma experiência parecida. Só que você não sabe de tudo que existe ali. Você só está vendo superficialmente. Eu já tive muito isso, de olhar para os outros e admirar em excesso, de achar o máximo aquelas pessoas. E hoje eu entendo que isso não é necessário, porque além de tudo, por mais que aparentemente aquela pessoa possa ser perfeita aos nossos olhos, ela também pode ter vários aspectos dos quais a gente poderia considerar indesejáveis. Então eu penso hoje que a gente pode se inspirar, a gente pode gostar, mas a gente nunca deve endeusar. Não criar expectativas de que aquela pessoa nunca vai nos frustrar, de que aquela pessoa sempre as ideias vão bater com as nossas, porque cada um de nós estamos vivendo uma experiência humana e estamos condicionados a diversas coisas. Então eu penso que é muito sobre a gente não criar expectativas demais com relação às pessoas e saber que podemos nos decepcionar.
Aliás, quantas vezes a gente não já pode ter se decepcionado com pessoas das quais gostamos? O que você achou dessa conversa que tivemos aqui hoje? Tem algo que você gostaria de acrescentar? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!